Tingolala, vem bate as mãos, oh, tingolele, tingolele, tingolala. Vem de trenzinho, tingolele, vem de trenzinho, tingolele. Boa tarde! Tá fraco, boa tarde! Para mim é uma honra enorme estar aqui na 10ª edição da Maratona de Histórias. Quando uma pessoa sonha e ela acredita no seu sonho, ele se torna realidade. Um dia, Tânia sonhou e sonhou com Marúcia. E daquele sonho teve muito trabalho e assim se passaram 10 anos. Então, para a Marúcia e para a Tânia, uma salva de palmas, porque elas merecem muito. Eu dividi a apresentação de hoje, a apresentação de amanhã, com contos que eu já contei na maratona e com contos que eu nunca contei. Eu queria começar falando que esse trabalho de contação de histórias é tão importante, mas muita gente acaba que não entende como pode existir uma pessoa que vive contando histórias. E aí eu costumo ouvir a pessoa dizer, mas para que serve uma história? E aí eu costumo explicar contando uma história. Só que para contar essa história eu vou precisar contar com a ajuda, com a participação de vocês. Posso contar com vocês? Há muito tempo que eu não tinha um pod tão fraco nessa hora. Posso contar com vocês? Espontâneo. A gente vai fazer um pequeno aquecimento. Júnior, me ajuda. É uma música muito fácil. Sentem-se melhor na cadeira, por favor, o aquecimento. Eu gostaria que vocês dessem um sorriso. Quem tem ponte também pode sorrir. Pode dar um grau mais no microfone aqui. Atenção, todos juntos com a cabeça. Tem gente ao contrário, mas sempre vai ter alguém ao contrário, viu? Ou vocês acham que 10 anos de maratona todo mundo dava a favor? Atenção, segundo movimento com as mãos. Tem gente já pensando, eu devia ter ido almoçar. Será que vai enrolar? No 3 eu queria que vocês falassem era uma vez. Que a gente sai daqui e vamos lá pro mundo das histórias, descobrir a fábula da fábula. 1, 2, 3. Era uma vez, há centenas e centenas de anos atrás. Naquela época, como hoje em dia, existiam lugares bonitos, mas nenhum lugar era tão bonito quanto o palácio do sultão El Sharit. Todo mundo ouvia falar das belezas que existiam naquele palácio, mas poucos tinham a honra de entrar dentro do palácio. Um dia, a Verdade quis entrar lá dentro. Já que todo mundo falava, a Verdade quis entrar. Mas para a Verdade entrar, a Verdade precisava se materializar num corpo. E a Verdade escolheu se materializar num corpo de mulher. E quando ela se materializou no corpo de uma mulher, ela foi como a Verdade é, nua e crua. Então ela foi andando e quando ela chegou na porta, ela disse assim: não acredito! Cheguei no palácio, cheguei! E bateu na porta toda feliz. A chefe da guarda que abriu a porta tomou um susto. E viu uma mulher nua sorrindo, falando: ai, eu não acredito que eu cheguei. Eu quero entrar e ver as belezas que dizem que tem aí dentro. O chefe da guarda olhou ela de cima a baixo e disse assim: aqui não pode entrar assim não. Aqui para entrar tem que falar um nome. E eu tenho que saber se tem autorização. E a mulher sorrindo falou: eu me chamo Verdade. Momentinho.
fechou a porta, procurou o chefe dele e disse assim: chefe, aí fora tem uma mulher pelada, tá rindo e falando que quer entrar. Ah, é? Falou o nome? Falou, sim, senhor. Ela falou que se chama Verdade. Você é louco? Você já esqueceu que a gente está num palácio? O que mais tem aqui é político. Como é que você quer que a verdade entre aqui dentro? Você nem devia ter perguntado. É claro que não. Ele foi lá para a porta e disse assim: você nem devia ter perguntado. É claro que não. Pá! Bateu a porta na cara da mulher. Quando a verdade tomou forma num corpo de mulher, herdou uma coisa que as mulheres têm: a obstinação. Ah, é? Não pode entrar? Agora eu vou entrar. Vou, agora eu entro. É porque eu me cubro. E ela foi andando, e à medida que ela ia andando, todo bicho que ela encontrava morto, ela pegava para se cobrir. Eu me cubro, não tem problema. Eu me cubro, não, eu pego, não tem. Eu pego. Esse que é o problema, eu vou me cobrir. Só que alguns bichos, os bichos estavam assim, em decomposição. Então a pele estava cheirando a carniça. Ela não queria saber. É para se cobrir? Eu me cubro, vou me cobrir. E quando ela ficou totalmente coberta, ela foi até a porta e com muita força bateu no palácio. Nossa, chefe da guarda achou que estavam demolindo aquilo. Foi abrir a porta e quando abriu viu uma coisa toda peluda, mal cheirosa. E uma voz forte falando: eu quero entrar! E eu quero ver as belezas que dizem que tem aí dentro. O chefe da guarda veio de cima a baixo e disse assim: aqui não pode entrar. Aqui para entrar tem que pedir autorização. E eu nem sei se vão deixar. Qual é o seu nome? E a voz disse assim: eu me chamo Acusação. Momentinho. Encostou a porta, procurou o chefe e disse assim: chefe, aí fora tem uma coisa peluda, mal cheirosa, gritando que quer entrar. Ah, é? E falou o nome? Falou, sim, senhor. Disse que se chama Acusação. Você é idiota. Você já esqueceu que a gente está onde? A gente está no palácio. O que mais tem aqui é ministro. Como é que você quer que a acusação entre aqui dentro? Você nem devia ter perguntado. É claro que não. Ele foi lá abrir a porta e disse assim: você nem devia ter perguntado. É claro que não. Pá! Bateu a porta na cara da mulher. Já falei para vocês que quando a verdade tomou forma no corpo de mulher, herdou uma coisa que as mulheres têm, que é a obstinação. Só precisou 3 horas para ela voltar toda cheia de joias. 3 horas depois, a mulher voltou perfumada, usando um vestido que me escondia e me mostrava, meio transparente, meio fruta-cor, um perfume. Ela foi chegando tão devagarzinho que ela bateu na porta e teve que bater 2 vezes. O homem não ouviu. Quando ele abriu a porta, eu falei assim: ah, eu não acredito que eu cheguei. Eu quero tanto entrar e ver as belezas que dizem que tem aí no palácio do sultão Shahid. O chefe da guarda fez assim: é mesmo? É. Posso entrar? É que tem que pedir ordem. Olha, espera um pouquinho. Encostou a porta com toda a delicadeza para em seguida abrir e falar: não sai daí! Espera!
Quando ele ia encostar de novo, abriu de novo. Espera um pouquinho. Foi lá correndo, o chefe disse assim: chefe, lá fora tá uma mulher, ela tá usando uma roupa assim, meio esconde, meia mostra, sabe? Aí um perfume, ela tá usando joias, ela quer entrar. Ah, é? Falou o nome? Ah, esqueci de perguntar. Eu pergunto. Voltei. Já posso entrar? Daqui a pouquinho. É que eu esqueci de perguntar o seu nome. O meu nome é Fábula. Oh, Fábula! Não sai daí, não sai daí. Chefe, ela falou que o nome é Fábula. Ah, é? Deixa entrar. E foi assim que a verdade entrou dentro do palácio do sultão El-Sharit. E é assim que a verdade entra num palácio ainda mais bonito, que é o nosso coração. Quando a verdade vem da forma como a verdade é, nua e crua, muitas vezes a gente não quer abrir a porta do coração para deixar a verdade entrar. Outras vezes, a verdade, mesmo sendo verdade, quando vem sob a forma de acusação, a gente também não quer deixar ela entrar. Mas toda vez que a verdade vem vestida de fábula, vestida de histórias, ela causa um encantamento tão grande que a gente nem percebe. E quando se dá conta, a verdade já entrou e está fazendo morada dentro do nosso coração. É para isso que servem as histórias, para que a verdade possa entrar e fazer uma casa dentro do nosso coração. Muito obrigado. Agora, eu queria contar uma história de muito tempo atrás. É um conto sobre um homem que tinha medo. Então, quando eu contar até 3, eu queria que vocês falassem comigo, era uma vez. E a gente sai daqui e vamos lá para o mundo das histórias. Tudo bem? Então, 1, 2. Se vocês gostarem dessa história, contem para alguém que vocês gostam. Assim a história permanece sempre viva. 2, 3. Era uma vez um menino que adorava brincar com madeira. Era lindo de ver. O menino tinha 3 anos e ele já conseguia ficar brincando com madeira. Com 5 anos, ele sabia distinguir uma madeira da outra. Era espetacular. Eles viviam numa cidade que era pequena, mas que tinha uma escola muito famosa de marcenaria. Então os pais pensaram assim: desde pequeno ele já gosta de brincar com madeira, é natural que quando ele crescer, a gente vai colocar ele nessa escola. E olha, a gente cresce rápido. Um dia, o menino tinha 5 anos. Parece que passou tão pouquinho tempo e ele já estava com 14. E era o dia de entrar na escola. Quando ele entrou na escola, nossa, o coração dele batia forte. E chegando lá, ele conhecia um monte de outros meninos que vieram de outros lugares. Então eu falava assim: olha, eu vou estudar aqui e depois que eu me formar, eu vou lá para outro país. Outro falava: eu vou voltar para minha cidade para trabalhar com meu pai. Ele também tinha bastante sonhos, mas ele tinha um medo estranho, esquisito, que estava sempre dentro do coração dele.
Passou bem rápido. E um dia ele se formou. E se cada um de vocês já se formou, um dia vai se formar, vai saber que é um dia de muita alegria, mas é um dia de tristeza. Por quê? Alguma daquelas pessoas a gente não vai ver mais. Então, os colegas vinham se despedir dele. Olha, eu estou voltando para um outro país. Eu estou indo trabalhar com meu pai. Ele pensou em pedir para o pai dele para transformar a garagem da casa numa oficina. Mas ele ficou com medo da reação do pai. Ele pensou em pedir para a mãe para ir para outro país, mas ficou com medo da reação da mãe. Ele ficou com medo de tudo e não fez nada. E no dia que ele completou 18 anos, do nada, a mãe dele foi para o céu. E aí ele começou a se culpar das coisas que ele não tinha feito. Ele deveria ter ajudado mais a mãe. Ele deveria ter ajudado mais. 21 dias depois, o pai dele foi para o céu igualzinho a mãe, do coração. Nossa. Aí ele ficou com um medo tão grande que ele não saía mais de casa de noite. E depois não saía mais de casa de dia. Era um medo que tomou conta dele. E o medo foi tão forte, que ele não conseguia fazer mais nada. Então um dia ele não aguentou e disse assim: chega! Eu vou acabar com isso. Eu não consigo fazer nada. Eu só tenho medo. Eu vou me matar. E ele se lembrou que perto da casa dele tinha uma lagoa, uma canoa abandonada. Ele falou assim: eu vou hoje à noite lá. Se eu achar a canoa, eu vou trazer a canoa para casa. Eu vou fazer um caixão da canoa. E depois eu deito e me mato. E acabo com esse medo. Naquela noite ele fez exatamente o que ele tinha falado que ia fazer. Ele saiu. Foi até a lagoa. Chegando na lagoa, a canoa estava abandonada. Pegou a canoa, trouxe para casa e começou a trabalhar. E quando amanheceu, nenhum de vocês iria acreditar. Eu também, se eu não confiasse em quem me contou a história. Quando amanheceu, ele estava com o corpo todo molhado de suor, de frente a uma obra-prima de marcenaria. Era um caixão lindo, cheio de detalhes. Então, ele foi tomado por uma coisa assim enorme. Ele tinha se esquecido como era bom trabalhar com madeira. E tão feliz que ele estava e orgulhoso, que ele não aguentou ficar dentro de casa. Ele saiu. E quando ele saiu, já era de manhã. Então ele foi sozinho até o bar, pediu para ele mesmo um guaraná, e sozinho ele brindou com ele mesmo. O dono do bar estranhou. Fazia tempo que aquele homem não aparecia, e apareceu assim de repente. Mas não quis falar nada. O homem voltou para casa, estava cansado, e ele se sentou no sofá para pensar no que ele ia fazer. E pensando, ele dormiu. E quando ele acordou, já era de noite de novo. Então ele saiu, pegou 3 troncos, voltou para casa e começou a trabalhar. E não parou mais de trabalhar. E quando amanheceu, de novo, ele estava molhado de suor, mas de frente a 3 obras-primas de marcenaria. E de novo, aquele orgulho de saber que é capaz de fazer algo bom. Aí ele saiu, foi até o bar. Quando ele pediu Guaraná, o dono do bar não aguentou e falou: agora todo dia sai cedo para beber. E ele sem graça disse assim: é que eu trabalho de noite. Ah é? Faz o quê? Eu faço peças para vender.
O dono do bar disse: hoje, na hora do almoço, eu vou conhecer o seu trabalho. E ele foi. Foi um amigo. Das 3 peças, eles compraram 2. O homem pegou o dinheiro, comprou umas ferramentas, comprou umas madeiras e nunca mais deixou de trabalhar. Vinha gente de outros lugares para aprender com ele. A casa dele virou uma oficina. E a casa do lado, ele comprou para virar uma loja. Esse homem se casou com uma mulher que lhe deu 2 filhos. Que lhe deu o seu maior tesouro, 3 netos. Todos os dias ele falava no balcão da loja, na oficina ou em casa. Ele era o homem mais feliz do mundo. Então, para os filhos e para os netos, ele dizia assim: se vocês respeitam a vontade do papai e do vovô, ninguém vai mexer no quartinho da casa velha até o dia de eu morrer. Lá dentro é o segredo da minha felicidade. Demorou muito para esse homem falecer. E quando ele foi, a expressão dele era de quem foi em paz, de quem cumpriu a missão. E foram as crianças, os pequenininhos, que falaram para os pais: olha, o segredo da felicidade do vovô está trancado. Agora a gente pode conhecer. Quando eles chegaram lá e quebraram o cadeado do quartinho velho e entraram, puderam ver um lindo e velho caixão. Então, as crianças e os adultos puderam entender que o segredo da felicidade daquele homem foi ter tido a coragem em vida de enterrar os seus próprios medos. E que cada um de vocês que está hoje aqui na Bienal receba essa coragem dentro do coração. A coragem para enterrar aquilo que impede de você realizar os seus sonhos. A Tânia, a Marúcia e tantos outros tiveram coragem. E por isso que a gente chega há 10 anos contando histórias. Que cada um de vocês tenha coragem para enterrar tudo aquilo que impede de vocês realizarem sua felicidade, os seus sonhos. Muito obrigado. Dá tempo de contar? Ó, eu vou contar uma, só que para eu contar essa história, eu vou precisar da ajuda de vocês. Posso contar com vocês? Eu ia contar do presente para distribuir os corações, mas acho que não vai dar tempo. Então eu vou contar a primeira história que me contaram, já que a gente está aqui na maratona. E foi a primeira história que eu contei na maratona. Só que para essa história dar certo, toda vez que eu fizer assim com a mão, eu preciso que todo mundo faça assim e diga amarelo. Não muito desbotado. Isso, por favor. Cuidado, que às vezes vai ser amarela. Por exemplo, ganhei uma rosa amarela. Que fazer, a senhora não fez, se não fizer não dá certo. Vou fazer de novo. Ganhei uma rosa amarela. Isso. Tem que fazer, a senhora faz também, você também. Senão a história não dá certo. Entendeu? Ela é curta, mas é importante. Vou contar para vocês a história do castelo amarelo. Era uma vez um rei que morava num castelo amarelo. Esse rei tinha uma filha, a princesinha. Todos os dias
a princesinha levantava bem cedinho e colocava um vestidinho, ia até o jardim, e colhia uma rosa amarela. Muito bem, o senhor tem que fazer, senão não dá certo. Um dia a princesinha chegou para conversar com o rei, com os olhos arregalados e a boca aberta. Vamos imitar a princesinha. Pode abrir. O rei disse: o que foi, minha filha? O que foi? Ela fazia assim. Faz. Então o rei deu um copo d'água com açúcar, deu maracujina, falou: senta, minha filha, calma, conta o que está acontecendo. Ela resolveu contar. Ela disse que na noite passada ela estava dormindo. Ela acordou com um susto. A senhora também? Ela acordou com um susto. Ela não sabia o que era. Ela ouviu passos. Ela foi ouvindo um barulhão. Então ela foi andando. É que o quarto de princesa é grande. Andando. E quando ela abriu a porta do quarto, ela viu um fantasma. Ela tem que fazer assim, como é fantasma, é assim. Amarelo. Eu vou abrir a porta de novo. A senhora tem que fazer também, a senhora. Quando ela abriu a porta do quarto, ela viu um fantasma. Não. Fantasmas não existem. Isso deve ser alguém aqui no palácio que está fazendo essa brincadeira de mau gosto. Eu vou chamar o chefe dos guardas e ele vai descobrir quem é que está fazendo isso. Só que o chefe dos guardas, meu Deus, trabalhava de 3 turnos. Só quem é professor aqui sabe o que é isso. Não é fácil. Não dá para aguentar, gente. Coitado do homem, quando se sentava um pouquinho, ele já dormia. Então, quando eu contar até 3, eu quero que vocês chamem chefe dos guardas, chefe dos guardas, tem que ser alto, para ele poder acordar. 1, 2, 3. Grita, gente! Gente, grita! Ai! Nossa! Acordou os 11. Pois não? O rei foi severo. O rei disse: chefe dos guardas, ontem à noite a minha filha estava dormindo. Quando ela acordou com o barulhão, quem sabe o que era o barulhão? E quando ela abriu a porta do quarto dela, ela viu um fantasma. Se a senhora não faz, não dá certo. Larga a água. Eu vou abrir de novo. Quando ela abriu, ela viu um fantasma. Não. Ele disse: deixa comigo. Isso não é fantasma, coisa nenhuma? Não. Eu já sei quem é. É o Marco Aurélio. Quem? Marco Aurélio, majestade, o nome do cozinheiro. Ele é gordão. Ele é simpático, mas ele tem uma mania feia. Tem gente aqui que tem essa mania. Mania de dar susto nos outros. Uma mania dessa pode até matar uma pessoa. É terrível. Então ele batia a mão no peito e o chefe dos guardas dizia assim: deixa comigo! Eu tenho um plano. Essa noite eu vou pegar uma lata que sobrou de tinta azul e vou subir lá pro alto da torre. E vou ficar esperando da meia-noite. Geralmente
Marco Aurélio deixa as coisas adiantadas no café da manhã, é o horário que ele vai dormir. Se ele passar no corredor querendo dar susto em alguém, eu vou jogar tinta lá do alto e vou dar um susto nele e ele vai aprender a nunca mais dar susto em ninguém. O rei pensou e perguntou: posso dormir tranquilo? A princesinha pensou e perguntou: posso dormir tranquila? O chefe dos guardas fez o que ele sabia fazer. Bateu a mão no peito e disse bem alto: deixa comigo! Deixa comigo! Pegou a lata de tinta azul e começou a subir para a torre. Ai, que cansaço. Nossa, tinha que ter uma escada rolante. Ai, que cansaço. Ele se sentou só para descansar um pouquinho e dormiu. Quando o relógio na torre do palácio tocou meia-noite, blém. O rei acordou. Blém. A princesinha também acordou. Blém. Mas o chefe dos guardas continuava dormindo. A princesinha ouviu passos. O coração dela foi batendo forte. Ela foi ficando nervosa. Vamos combinar o seguinte: quando eu contar até 3, a princesinha vai dar um grito. E vocês também dão um grito. Mas dá um grito alto, que é para acordar o chefe dos guardas. Momentos de tensão na nossa história. A princesinha vai gritar: é 1, é 2, é 3 e... O chefe dos guardas acordou, pegou a lata de tinta azul e jogou. E o fantasma ficou? Não, ficou verde. Ficou verde me tá fácil, um verde mesmo. Porque o fantasma estava de amarelo. A tinta que sobrou não foi azul. Quando eu misturo amarelo com azul, que cor dá? A verde. Tem gente que tá na dúvida ainda. Pega o gigiceiro e mistura, a gente dá verde. Olha, foram 2 sustos. O Marco Aurélio tomou um susto grande, com a tinta caindo e com a transformação da cor que ele também tinha esquecido. Mas valeu a pena. Depois desse dia, nunca mais ele fez essa brincadeira boba de dar susto em alguém. E aí, a princesinha pôde voltar a dormir tranquila. E no dia seguinte, ela levantou bem cedinho e colocou um vestidinho. Foi até o jardim e colheu uma rosa. Quando encontrou um príncipe que estava perdido, vinha de Olinda, estava perdido, vinha a cavalo, viu aquela moça, sentiu um gelado na barriga, nem sabia que ela era princesa, e começou a puxar conversa. Aquele dia mesmo, um pegou na mão do outro, o que era muita coisa para a época. Depois eles começaram a se ver uma vez por semana, depois 2 vezes, depois todo dia. Aí ele pediu a ela em casamento. Eles se casaram e viveram felizes, vivendo no castelo. Essa foi a primeira história que eu contei na minha vida, um conto do Malbataan. E quando eu volto para a 10ª edição de uma maratona de histórias, eu quis contar para vocês, porque foi essa história que me encantou a contar histórias. Que cada um de vocês se encante por alguma história
e tem a generosidade de dividir com crianças de todas as idades, principalmente aquelas que já têm até cabelo branco, mas que permanecem crianças dentro do coração. Que os mais novos possam contar histórias para os mais velhos, que os mais velhos possam lembrar das histórias e contar para os mais novos. Um dia a gente vai embora, e no dia que a gente for embora, a nossa herança vão ser as nossas histórias. Que as pessoas se lembrem da gente pelas histórias que a gente conta. Que a gente possa estabelecer amizades, como as que eu tenho aqui nesse auditório. Pessoas que se doam contando histórias. Pessoas que fazem um trabalho lindo com a educação. Que acreditam que através de uma história, a gente muda outra história. Para todas aquelas pessoas que atuam num hospital, numa sala de aula, numa ONG como a OASF, o meu respeito e o nosso amor através de uma salva de palmas bem forte. Eu tenho alguns corações aqui e eu pediria que as crianças pegassem esses corações e dessem para as pessoas que estão aí na plateia. E vocês recebam esses corações como quem recebe uma história. Entregue para uma pessoa que você não conhece lá no fundo. Meu nome é Alexandre Camilo e comemorar a 10ª edição da Maratona de Histórias, contando a minha primeira história, foi um presente para mim. Muito obrigado a vocês. Longa vida ao AF na Maratona de Histórias. Amanhã tem aqui de novo de manhã outro repertório, outras histórias.